E aí, gente, tudo bem? Hoje, Lua em Gêmeos, transitando aí no signo de Gêmeos, trazendo duplamente a energia mental, fazendo com que o nosso foco emocional continue voltado aí para os nossos divertidamente, para essa grande faxina mental, né? Para essa grande reforma e reconstrução também de algumas partes, né, que precisam ser readministradas, regeridas, né, porque esse momento, pessoal, esse movimento que acontece dentro das nossas intimidades, né, daquilo que mexe com o que há de mais sagrado, né, para cada um, que é formador da filosofia de vida que a pessoa tem, que é formador aí dos ideais filosóficos que a pessoa tem, é formador também das crenças, né? Então, mesmo que você não siga dogmas de um grupo religioso, você tem os seus, né? Você tem a sua verdade, você tem aquilo que você acredita e você não abre mão, e isso é uma etapa do processo também, né? Por que esse momento astrológico ele se torna tão desafiador para a gente? Porque para reconstruir a base é o quê? Os nossos dogmas pessoais, né? Então, se a gente quer mudar tudo para conseguir voltar e entender aonde está essa criança interior aí do signo de Gêmeos, que tem a ver com Cosme e Damião também, né? Então, para a gente acessar essa energia de espontaneidade, a espontaneidade do nosso espírito, né? A gente tem que voltar na base. E aí, voltando nessa base, a gente vê que essa base, às vezes, ela está rachada, né? Tá trincado, precisa reconstruir, demolir muitas vezes para reconstruir. E aí eu vou mexer aonde? Nas crenças mais profundas, mais fundamentadoras de caráter e de vamos colocar assim, entendimento da vida, né? Entendimento de certo e errado e fases, né? Fases. A gente, quando a gente é criança, a gente consegue lidar com essas fases de mudança mais fácil. Conforme a gente vai crescendo e vai passando os anos aqui nessa vida, nessa terra, a gente vai se chumbando, né? Parece que a gente vai se fechando, e fica cada vez mais difícil da gente se abrir para o novo, da gente aceitar as ideias de uma nova geração, fica cada vez mais difícil da gente olhar para trás e desapegar de crença, daquilo que a gente aprendeu, que a gente acha que é certo, que é errado, né? E o quanto as pessoas, né, gente, parando para pensar aqui, uma transição de era de peixes para era de aquário, o quanto as pessoas ainda utilizam, assim, nomes de Deus, por exemplo, para defender aquilo que pensam, né? E muitas vezes aquilo que a pessoa pensa não tem nada a ver com ideais crísticos, né? Tipo, a pessoa acha que o holocausto se justifica, por exemplo. Eu já vi pessoas falando isso, tá? Vídeos do YouTube e tudo mais, que principalmente no meio da magia, pessoal, tem muita gente que utiliza os conhecimentos holísticos para defender ideais de Deus que não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com o bem da humanidade, o amor ao próximo, né? Então, o que mais tem, pessoal, hoje, o que a gente consegue ver muito, e é uma das coisas que a gente vai ter que olhar, admitir e desapegar para se adaptar a esse movimento de transformação planetária, para a gente conseguir estar atualizade, né, para essa nova realidade social que vai se configurar no nosso planeta, a gente vai ter que olhar para essa questão, né, de quanto a gente usa a nossa crença no abstrato, no divino, no sagrado, no onírico, para justificar o mundo concreto, né? Então, precisa olhar para essas pessoas e falar assim, pô, a vida é prática, né? Como é que a gente vai colocar, por exemplo, nas leis de um país que governa diversas pessoas, né?
determinações que têm a ver com um fundamento religioso, como era, por exemplo, ou é ainda hoje em muitas teocracias, e foi durante a Idade Média, e foi algo que foi replicado mesmo após a queda da Idade Média e o começo do antigo regime. As monarquias eram massivamente católicas e possuía aí o seu dogma intrinsecamente ligado à imagem do rei como um ser divino, muitas vezes entendido como Deus Sol, da antiga alquimia, o Sol é o centro, né, é o líder, e aí daí que vem a utilização do ouro como um metal da nobreza, tá, porque o Sol está associado aí com o ouro dentro da alquimia. Então a gente percebe que até hoje, né, e ainda permanece esse viés místico como fundamentador da sociedade que temos hoje, né? Então, a gente precisa olhar para isso e entender que as nossas ideias, elas têm que ser defendidas de acordo com o que a gente vê, né? Se a gente vai pensar sociedade, direitos sociais, certo e errado do ponto de vista social, a gente tem que olhar para o que está acontecendo nas relações de poder da sociedade. Se a gente tenta atravessar, né, primeiro compreender a sociedade de uma maneira teocrática, para depois definir socialmente o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que vestir, que cada um perfume tem que usar, cada cor que é de quem, né, o que é de um, o que é de outro, né, então, tudo isso aí, se ele for pensado a partir de um pretexto divino, né, ele vai estar sendo pensado a partir de uma visão, né? Pode ser de um grupo, mas não é de todo mundo, né? Então, se a gente quer se adaptar a esse novo mundo, mas a gente ainda está preso ao novo mundo do modernismo, a gente não consegue acompanhar essa metamorfose. E eu digo isso porque hoje a Lua, no signo de Gêmeos, vai fazer uma quadratura para os posicionamentos em peixes, que tem relação com essa questão do fundamentalismo religioso, da carta branca para exterminar minorias em nome de Deus, né? E a gente sabe, né, o poder que essa ideia teocrática tem e o quanto isso já decretou a morte de muita gente, né? Foi muita gente para a fogueira, foi muita gente para a câmara de gás e foi muita gente também para o tronco, né? Então, gente, a gente precisa ver o quanto essa ideia de associar o divino com o pensamento social, com as dialéticas sociais do dia a dia, é prejudicial, né, para o ser humano, né? É anti-amor ao próximo, tá? Então, as nossas crenças, para a gente se conectar no nosso momento individual com aquilo que a gente acredita, é essencial. Mas a partir do momento que essa crença começa a ditar as regras sociais, como a gente lida com o outro e como a gente pensa evolução, né? Então a gente começa a ter um problema muito grande. Então, o que eu quero dizer é que se você está aí engajado nessa reforma íntima, se atentando para como você pode melhorar a sua organização mental, como você pode ficar mais em paz com a sua consciência, observando o mundo como está hoje, entendendo, né, as suas crenças, e o quanto elas estão alinhadas aí com coisas, mesmo inconscientemente, né? Porque, gente, o que mais tem aqui, principalmente no Brasil, é pessoas que não são católicas, mas que estão cheias de culpa católica. Porque a gente foi educado numa sociedade assim, né? Que faz a gente se sentir mal por conta da gente ser humano e ter erros, né? Então, a autoaceitação fica impossível, não é? Então, eu não estou falando aqui só para pessoas que são católicas, né? Eu estou falando aqui para pessoas que carregam crenças limitantes dentro de si, com base em questões inconscientes, muitas vezes ligadas a uma educação político-religiosa, tá? Né? Escola sem partido
Então, escola também sem doutrinação religiosa, não é? Então, tudo isso, gente, a gente tem que pensar no momento em que a gente vai se conectar com o nosso sagrado. E a gente pensar como que a gente enxerga esse sagrado. Esse sagrado é um cara que possui um bastão na mão, que ele vai te dar porrada toda vez quando você errar, né? Você aprendeu, quando você era criança, que apanhar é receber educação. Então, quando você ora para o seu pai, para sua mãe, né? O que você está vendo ali? São coisas pesadas, são coisas delicadas, são coisas que vão causar incômodo em muita gente, mas que são necessárias da gente citar e da gente olhar de uma maneira madura. Saúde, obrigado. Eu sei, gente, que não é simples, tá? Esse tipo de assunto, mas quando a gente está falando de criança ferida, quando a gente está falando de reformar o nosso íntimo, né? É muito fácil a gente falar da reforma íntima, né? A gente se vestir de um manto teológico, de um manto de virtudes, de um manto de alecrim dourado, e a gente ir lá e falar sobre a reforma íntima, e falar sobre ser um ser humano mais evoluído e tudo mais, quando na verdade a gente não quer olhar para o nosso passado, a gente não quer perdoar a nossa mãe, o nosso pai, a gente não quer olhar para a criança perdida lá no fundo do poço, né? A gente quer continuar fazendo as coisas do jeito que a gente aprendeu, porque a gente acha que é certo. Então, não dá para você falar de reforma íntima, que você não se reforma, né? Então, quando a gente vai falar para o outro, primeiro a gente precisa ver como é que isso está internamente dentro da nossa mente, do nosso gêmeos, do nosso Tico e o Teco, desse Cosme e Damião aí, né? Como é que tá funcionando isso aqui, tá? Gente, é isso. Hoje os nodos entram no eixo peixes e virgem, né? O nó do sul vai entrar em virgem, o nó do norte vai entrar em peixes. Vai começar aí um verdadeiro jogo, uma cama de gato no céu que vai acontecer entre aqui o signo de Áries e Peixes, o nodo vai entrar, vai passar o bastão ali para o Netuno, depois o Netuno entra, aí a Vênus entra, vai retrogradar, conversar com todo mundo, vai ser uma coisa de louco, gente, vai ser uma coisa de louco. E os nodos lunares, eles vão startar esse processo, tá? Isso também tem uma relação com o Marte retrógrado e a Vênus, tá? Porque a Vênus está exaltada em Peixes e o Marte é o regente de Áries, tá? E depois a gente vai conversar, aprofundar sobre isso, e já tem um vídeo no canal que eu gravei ontem para vocês, falando sobre a entrada do nó do sul em signo de Virgem, entrada do nó do norte no Peixes, e o que isso vai representar, tá? Vídeo bem descontraidão, sem scripts, tá bom? E é isso, gente, eu desejo a vocês um ótimo dia, tá bom? Fiquem aí com Deus, ou com o nome do que você acreditar, beleza? E que você tenha um ótimo dia aí na sua vida, tá bom? Abraço, até mais.